Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos iniciando Espiritismo e Educação e já com a participação do nosso Wilson Hora, lá de Recife. Boa noite a você também, Wilson. Estamos aqui transmitindo da cidade do Rio de Janeiro, através da web rádio Estação da Luz. Hoje, segunda-feira, 8h30 da noite para o Brasil e o mundo. E rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos, nesta noite, neste dia, abordarmos um tema de tão importância que é a educação moral à luz da doutrina espírita. Mas antes disso, vamos dar nossas boas-vindas ao nosso querido Ronaldo Gomes, que já se encontra aqui conosco. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Marcos. Muita paz, saúde a todos. Que Jesus nos inspire mais uma vez neste nosso programa. Muita paz. Gratidão. É isso aí. Nós estamos fazendo uma série de programas abordando a educação moral. E iniciamos, dentro dessa série, abordagens sobre a educação moral na educação dos filhos. Ou seja, então, a missão dos pais, a missão da família em relação à educação moral. Hoje é o programa de número 3 dessa abordagem. A educação moral, os filhos e o futuro, que nós estamos olhando para frente. E, Ronaldo, então nós vamos dar continuidade, né, a esse tema, e nós estamos nos baseando no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, então, com você, para darmos o pontapé inicial. Perfeito, Marcos. Nós fizemos tantas abordagens aqui em relação ao tema, inclusive até mesmo antes do nascimento, a importância do espírito nas reencarnações, a importância da reencarnação como instrumento evolutivo do espírito, dessa importância que ele tem de reencarnar nessas reparações uns com os outros, tanto individual como coletivo. Falamos também da importância de honrar pai e mãe, a importância da parceria escola e família, a evangelização. Marcos, tocamos em tantos pontos aqui. Olha aí, mais uma aí, Maria Clara. Muita paz, Maria. Boa noite. Gratidão. Então, nós fizemos muitas coisas aqui. Nós apresentamos muitos temas dentro desse tema, tópicos importantíssimos. E aí, opa, tem alguma coisa aqui já da Maria Clara. Ó. Educar é preciso, viver também é preciso. O poema é antigo, porém hoje está difícil. Educar e ser educado, e viver mais ainda. Podem comentar. Olha, você adivinhou, porque é justamente isso que é justamente por aí, Maria Clara, que nós vamos comentar. Nós estamos aqui falando de todas as abordagens, subtópicos, temas, dentro desses temas que nós colocamos. Então, já que você iniciou aí, ela faz outra colocação aqui, ó. Nessa hora de hoje, temos ainda tempo de retornar para o caminho da educação, onde a moral e o intelecto junto, de novo, andaram? Ela pergunta, Marcos, olha só. Mas vamos lá. Maria Clara, na pergunta 791 do Livro dos Espíritos, Marcos, vamos lá? 791. 791. Está aberto aqui. A Maria Clara parece que adivinhou. Eu estou te confessando que ela é espírita, ou então tem um adepto, então, não sei, ou até uma mediunidade aguçada, mas vamos lá. A pergunta é bem oportuna, porque Kardec, já naquela época, com a codificação, ele se preocupava com todos os temas em relação à civilização, ao ser humano, ao espírito, então, nesse processo evolutivo. Então, ele pergunta aqui: apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Olha aí, Marcos, que interessante a pergunta. Olha a resposta, Maria Clara. Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Eu vou deixar com você, depois eu continuo, Marcos. Olha aí. Olha o moral aí, mais uma vez, os espíritos chamando a atenção.
E os espíritos foram muito claros na resposta dada a Kardec. Sim, com certeza. Um dia reverteremos esta situação em que nos encontramos. E o caminho é realmente a educação moral. E é bom que nós entendamos que nós temos no mundo atual, como já tivemos, diversos projetos educacionais que trabalharam a formação da educação moral. A iniciar, se nós demos uma boa recuada, com Comênios. Quem não conhece Comênios, convido depois aí na internet fazer a busca, joga lá Comênios, e vai aparecer esse educador tcheco, que é considerado o pai da pedagogia, um homem que realmente fez muito pela educação e já tinha essa visão também da formação moral do educando. Depois, claro, nós não podemos deixar de destacar Pestalozzi. Pestalozzi é a base de diversos projetos pedagógicos e escolas espalhadas pelo mundo. E sabe qual era a tese do Pestalozzi? Educação moral. Ele trabalhou a vida toda para que a educação e as escolas priorizassem a formação moral das crianças e dos jovens. O nosso Allan Kardec, em criança, foi aluno de Pestalozzi no Instituto de Yverdon, na cidade de mesmo nome, na Suíça. E o nosso Allan Kardec, que antes era o Denis Rivail, ele é um dos responsáveis pela entrada do método pestalozziano na França. Tá? O Instituto de Yverdon era uma escola que não tinha aula, não tinha sala de aula, as portas não fechavam, os alunos estudavam em grupos de pesquisa, os professores eram considerados facilitadores e os pais participavam ativamente dentro da escola, entre outras coisas. Foi graças a esse trabalho de Pestalozzi que nós vamos ter, no final do século XIX e praticamente a primeira metade do século XX, o movimento das escolas novas. Você que está nos assistindo e é ligado à educação já deve ter ouvido falar de Montessori, Freinet, Ferriere, entre outros, que são os grandes destaques da escola nova. Bom, mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? Convulsionou a Europa, destruiu tudo. Mas quem foi que disse que as coisas não ressurgiram? Claro que ressurgiram. Nós vamos ter na Inglaterra, por exemplo, a escola de Summerhill, que é uma escola inovadora. E na década de 1970, vai surgir em Portugal, na cidade do Porto, a Escola da Ponte. E essa escola, até hoje, é referência na formação do caráter das crianças. Uma escola que trabalha a partir de princípios e valores humanos. Bem, mas nós estamos falando da Europa, e aqui no Brasil? O que nós temos aqui no Brasil para mostrar? Vamos começar lá no Império, na época do Império Brasileiro, Anália Franco. A Anália Franco é da época do Império Brasileiro. Pegou também a República, né? Porque ela vai desencarnar em 1919. A Anália Franco criou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. No auge, em todo o estado de São Paulo, a Anália Franco manteve aproximadamente 70 escolas, desde creche, escolas maternais, como se chamava na época, escolas profissionalizantes, uma coisa impressionante. A Anália Franco era espírita e também tinha por base o trabalho de Pestalozzi. Junto dela, contemporâneo de Anália Franco, Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais, que inaugurou o Colégio Allan Kardec. E desse colégio, do trabalho do Eurípides Barçanufo, vai surgir depois, em Franca, no interior do estado de São Paulo, o Educandário Pestalozzi,
com o nosso queridíssimo Tomás Novelino à frente. O Educandário Pestalozzi existe até hoje, tá? E tem aproximadamente 1.500 alunos. Coisa impressionante, não é mesmo? E nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, na capital, a criação, em mais ou menos ali em 1950, por ali, a criação do Instituto Espírita de Educação, que durante muito tempo manteve a escola Hilário Ribeiro, que teve à frente Pedro de Camargo, José Herculano Pires, Ari Leques. Ou seja, é todo um movimento. E chegando mais para nós, em Curitiba, nosso querido professor Ney Lobo, de saudosa memória, à frente do Colégio Lins de Vasconcelos, mantido pela Federação Espírita do Paraná. Bom, eu estou citando aqui, sabe, Ronaldo? Maria Clara, eu estou citando educadores famosos da Europa e o movimento espírita aqui no Brasil. Mas nós temos muitas escolas trabalhando, não espíritas, não religiosas, trabalhando, sim, em cima dessa questão dos valores humanos, da formação moral. E aí, é claro, vamos colocar o trabalho da Igreja Católica, o trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil. Olha quanta coisa que está acontecendo agora, neste exato momento. Todo esse trabalho é para fazer a renovação dos seres humanos, que automaticamente renovarão a humanidade. Agora, é trabalho de formiguinha que leva tempo. Mas tenhamos calma, gente. Tenhamos calma. Segundo informações do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, aliás, fica aqui a nossa homenagem ao nosso queridíssimo médico e palestrante baiano, que retornou agora à pátria espiritual aos 98 anos. Então, através do Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda diz que o Eurípides Barçanufo, tão conhecido de nós brasileiros, foi amigo pessoal de Pestalozzi anterior, lá no século VIII. Por isso que ele, aqui no Brasil, ao fazer o Colégio Allan Kardec, montou o colégio com as bases do Instituto de Yverdon, lá na Suíça, né? Praticamente um século antes. Então, Maria Clara e todos que estão nos acompanhando, há esperança? Mas é claro que sim. É o nosso trabalho que está fazendo, que está criando essa nova humanidade. E se nós nos debruçarmos, não é, Ronaldo, na educação moral e, em definitivo, nós vamos dar um passo gigante à frente. Não tenhamos dúvida quanto a isso. E nós temos também, Marcos, é bom lembrar, o BNCC, né, que foi criado agora, tem a Lei de Diretrizes Bases, tem a Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC. Aliás, eu vou ler aqui um pedacinho só, que é muita coisa, que fala aqui sobre, no caso, as competências, para que a gente possa entender que tem leis para isso. As leis estão aí, não é uma coisa aleatória. Então, aqui, ó, competência definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos, procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Interessante, Marco. Está aí, ó, as competências todas desse processo que as escolas, as faculdades, enfim, todas as instituições podem e devem contribuir na prática sobre esse aspecto. Como é que fica, Marcos? Pois é, Ronaldo. E temos que lembrar aqui a todos que não podemos generalizar e dizer que as escolas públicas estão falidas, que ninguém faz nada,
que está tudo perdido, está tudo sucateado. Isso não é verdade. Nós temos, por este Brasil afora, escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, que estão fazendo trabalho de excelência. Educadores comprometidos com a educação, sim, né? Com bons projetos pedagógicos. Então, muito cuidado quando fazemos essa generalização. E escola pública? Nossa, é a pior coisa que existe. Não é bem isso. Não é desse jeito. Claro que a escola pública no Brasil tem muitos problemas. Não resta nenhuma dúvida. Temos educadores não comprometidos com a boa formação dos alunos? Tem. Mas os maus profissionais existem em todas as categorias. E os bons profissionais também em todas as categorias. Então, nós temos professores que amam o que estão fazendo e que estão se esforçando, sim, para dar o seu melhor à escola, uma segunda família para essas crianças e jovens. Então, vamos com calma. Mas o que o Ronaldo acabou de ler da BNCC, que é lei brasileira no campo da educação, sim, mas quem faz é muito pouco, né? Sim. Claro, não vamos tapar o sol com a peneira. É verdade. Mas como está na lei que a educação prometer com valores de formação da cidadania para termos uma sociedade mais justa, o Ronaldo acabou de ler isso. Nós estamos lutando e trabalhando para conscientizar professores, pedagogos e mesmo os pais da necessidade de implementar o que já está na lei. Ou seja, aqueles que sentaram e criaram a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os que sentaram e criaram os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, os educadores que sentaram, né, Ronaldo, e criaram a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, eles fizeram isso com as melhores das intenções e conseguiram colocar no papel toda uma filosofia, todo um projeto pedagógico que é de excelência. Hoje, tudo isso está perdendo, por enquanto, para a burocracia e a má vontade política. Mas nós estamos trabalhando, e é esse trabalho, são esses bons projetos espalhados pelas escolas que tenderão, com o tempo, a transformar o sistema escolar e a formação das novas gerações atuais. E eu acredito nisso. Tenho certeza que você também acredita nisso, Ronaldo. Se não acreditássemos, nós nem estaríamos aqui, nessa nossa luta aqui da nossa programação, com essa abertura que Tavares nos proporciona, não estaríamos aqui, não é isso? O próprio mestre, como educador, maior educador de todos os tempos, também não desistiu de nós, continua até hoje nos chamando para essa moral, que é o amor, é justamente o amor, nada mais do que isso. Mas temos aí, Marcos, a Glória também chegando aí, a Rosane, ô prima, muita paz para você também, Marcos, que Jesus nos abençoe. Eu vou dar continuidade aqui, Marcos, na 793 do Livro dos Espíritos. Porque aí Kardec, ele continua assim, por quem diz se pode reconhecer uma civilização completa? Isso é prático, isso é fácil. Olha, aí os Espíritos respondem. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Eu vou parar aqui no instantinho. Mas, poxa, Marco, planeta Terra, olha, me desculpe, mas nós estamos avançando sim. Vamos voltar lá há 1000 anos. Eu estou botando 1000 anos para nós começarmos a entender. Não houve avanços? Caramba! Sim, ainda estamos vivendo muitas situações difíceis, mas olha quanto progresso a humanidade já fez. Vou parar aqui que eu vou dar continuidade. O que você acha, Marcos? Será que não houve avanço? Mas, claro, nós avançamos cientificamente, no conhecimento da natureza, fizemos avanços tecnológicos, avanços no campo da saúde, fizemos avanços na própria vida social, na maneira que nós vivemos.
Sim, também no meio ambiente, nós inventamos o carro, descobrimos, por exemplo, o petróleo, né? Há 1000 anos atrás nada disso existia. Ronaldo, claro que nós evoluímos. Mas eu já sei que você vai falar, Ronaldo, mas nós continuamos a nos matar. Mas isso é detalhe, Ronaldo, pelo amor de Deus. Tá? Aliás, quando você leu a resposta aqui dos espíritos, eu fiquei um tanto quanto decepcionado, que eu falei que eles iam dizer que nós avançamos por causa da tecnologia, não, reconhece a civilização pela tecnologia, mas eles estão falando que reconhece a civilização pelo desenvolvimento moral. E agora pegou, Ronaldo. Será que eles pois é. alguma coisa? Não está havendo crescimento moral também, não? Será que não? Agora precisamos conversar, né, Ronaldo? Então, eu vou dar continuidade. Eu vou continuar aqui rapidinho. Vamos lá. Aí ele fala: credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Tudo que o Marcos acabou de falar. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Marcos, já fiquei feliz. Então, nós estamos neste processo moral de chegarmos à civilização. Nós não temos muito mais os duelos, muita coisa já mudou realmente nesse longo tempo de 1000 anos, e quiçá nós sabemos que, até porque, mas nós falamos agora de leis. Tinham leis lá no passado, como nós estamos tendo agora, que corroboram com a lei moral trazida por Jesus, que é a lei divina. É verdade, Ronaldo. Você fez o recuo de 1000 anos. Ora, nós estamos em 2025. Portanto, nesse recuo, nós estamos nos comparando ao ano de 1025. Em 1025, no mundo ocidental, Europa, que era só Europa, porque a América não tinha sido descoberta ainda, nós estávamos na Idade Média. Tá? Os feudos, os senhores feudais e a população praticamente como serva, né? Os servos. Justamente por volta dessa data de 1025, foi quando iniciamos as cruzadas para resgatar a terra sagrada da Palestina, lá no Oriente, em nome de Jesus. Esse é um detalhe muito importante. Tá? Então, nós fomos com os nossos soldados para lá, para acabar com aqueles árabes muçulmanos, aquela coisa toda, porque a Palestina era sagrada, foi onde veio Jesus. A mortandade foi horrorosa, foi terrível. Não quero nem conhecer essa história, porque nós temos que virar essa página da nossa humanidade. Mas você está nos assistindo e vai dizer assim, mas hoje em dia nós ainda temos guerras com muita crueldade. Sim, com muita desumanidade. É verdade. Mas naquela época, em 1025, isso era plenamente justificado. As tropas saíam da Europa sob as bênçãos da Igreja Católica, em nome de Jesus. E matava-se assim, sem se pensar duas vezes. Eram massacres hediondos que se realizavam. Então, ao fazermos essa comparação, nós vemos que houve, sim, desenvolvimento moral. Embora hoje o crime hediondo ainda exista, embora hoje a guerra ainda exista, e a crueldade na guerra, infelizmente, também ainda existe, mas hoje nós já classificamos como crime contra a humanidade. Hoje nós já clamamos pela justiça. Boa parte da população humana já grita para que isso termine, para que isso acabe. Isso é desenvolvimento moral. Agora, eles foram muito claros na resposta aqui dada a Kardec. Né? Desenvolvimento, sim, fizemos. Mas não podemos ser considerados civilização. Numa verdadeira civilização, como eles colocaram aqui, né, nós temos que viver como irmãos.
E vivendo como irmãos, isso quer dizer que nós vamos praticar a justiça social, ninguém mais vai morrer de fome e nem teremos o mal aqui na Terra. Então, estamos longe de uma verdadeira civilização, mas estamos, sem nenhuma dúvida, trabalhando para atingirmos isso. Não é fácil, não é simples, não vai se fazer da noite para o dia, nem do dia para a noite. É processo, como, aliás, você bem colocou, Ronaldo. E como nós falamos aqui de Jesus, né, porque precisamos nos amar como irmãos, e esse ensino é do nosso mestre, né, amai-vos uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo. Eu quero lembrar que a visão do Espiritismo sobre Jesus é muito diferente da visão que outras doutrinas ditas cristãs possuem. Para nós, Jesus é o maior educador da humanidade, que é o livro que eu lancei, né, que saiu agora publicado, onde faço todo o estudo à luz da doutrina espírita e também da pedagogia, mostrando que Jesus é o nosso grande mestre, é o grande educador e é a ele realmente que nós temos que seguir. Quando seguirmos Jesus, ou seja, em outras palavras, quando colocarmos em prática as lições do Evangelho, que são ensinos morais, aí, Ronaldo e todos que estão nos acompanhando, com certeza, mais rápido do que imaginamos, poderemos ser chamados de civilização. Só depende do nosso trabalho. Não é, Ronaldo? E é uma luta constante. É por isso que eu costumo dizer que é o seguinte: tem avanços, sim, houve avanços. Intelectualmente a humanidade cresceu e moralmente também ela está crescendo. O mal, às vezes, até porque os espíritos falam muito em imperfeição, não em mal, mas na imperfeição ainda, que gera toda essa consequência do mal que nós fazemos conosco mesmo. Está fazendo com o outro, mas praticamente, com toda certeza, é com a gente mesmo. Mas eu quero ler a outra pergunta, Marcos, que é a 796, que aí nós vamos começar a entender praticamente o que nós estamos querendo falar. Kardec aí pergunta: no estado atual da sociedade, olha, nós estamos falando de 1857 para cá, hein, né, com o advento do Espiritismo. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Olha que interessante. Olha a resposta dos espíritos. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Olha aí, Marco. Eu vou parar aqui para depois a gente continuar. E não é isso? Moisés fez isso. Olho por olho, dente por dente, criou as leis lá, não matar, ele fez aquilo tudo dentro da lei, porque tinha que fazer. Por quê? Naquela época, o povo estava se pervertendo de todas as maneiras. Então, tem a lei de Moisés que proíbe realmente. A lei de Talião é complicada, apedrejar, enfim, porque não tinha outra maneira. Hoje, não cabe mais isso. Eu vou me atentar aqui, Marcos, para depois a gente prosseguir, para mostrar como está havendo avanços, moralmente falando. Sim. Mas é verdade, Ronaldo. As pessoas fazem uma confusão entre os 10 mandamentos, que é a lei divina, com a lei mosaica, que é a lei humana. O povo hebreu, naquela época, não estava em condições, por causa da sua imperfeição moral, de alcançar a profundidade da lei divina estabelecida naqueles 10 mandamentos. Então, Moisés, como legislador, líder daquele povo, percebeu que precisava traduzir os 10 mandamentos numa linguagem mais humana e severa, para controlar aquele povo ainda meio bárbaro, meio primitivo, belicoso. E aí ele criou a lei que ficou conhecida, como você colocou, de lei de Talião, ou a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Porque lá nos 10 mandamentos está escrito: não matarás, não furtarás. Aí o que Moisés fez assim? Quem furtar
terá a mão cortada. Tá? Porque o simples não furtarás não ia surtir efeito. Era preciso ameaçar mais drasticamente. Ó, está escrito na lei que não pode furtar. Se furtar, meu filho, mão cortada. Você fica sem a mão. Claro que isso provocava um controle, óbvio, por essa ameaça, dessa pena tão severa. O tempo passou, como você bem colocou, nós nos desenvolvemos moralmente. Sim. Essa lei foi caindo, foi sendo transformada, foi sendo mudada. Mas, infelizmente, ainda hoje, nós necessitamos de leis punitivas, ou seja, leis ainda severas. Claro que hoje em dia, se alguém furtar ou roubar, não terá mais a mão cortada. Não, isso não. Nós já não admitimos isso. Mas será julgado, será levado para a cadeia, né? Enfim, porque ele vai ter que pagar, né? Vai ter que assumir as consequências daquilo que fez. Porque o simples não furtarás ainda não surtiu o devido efeito, por isso nós necessitamos dessas leis mais severas, como eles responderam aqui. Bem, se a sociedade ainda é depravada, necessita de leis mais severas, leis punitivas. Entretanto, bom, mas agora, depois da vírgula, você tem que pegar a palavra de novo e ler o resto da resposta dos espíritos, não é, Ronaldo? Mas eu quero te corrigir, mas hoje ainda tem estados lá nos Estados Unidos, países muçulmanos, que ainda fazem isso, Marco. Espera aí, eu tenho que te corrigir. Ainda tem a lei de talião. É verdade, Ronaldo, você lembrou bem. Não existe mais, pelo menos na lei, né? Na letra da lei, ela não existe mais aqui no Brasil e em tantos outros países. Mas nós temos muitos países, inclusive alguns estados norte-americanos, que ainda possuem, por exemplo, a pena de morte. E você lembrou bem que muitos países muçulmanos ainda levam a lei de talião ao pé da letra. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas esse é como dizia o Herculano Pires, é o caldo cultural em que vivemos aqui na Terra, porque os povos têm histórias diferentes, culturas diferentes, interpretações diferenciadas. Então, nós vemos isso, em que nós temos nações e povos em que a lei de talião ainda prevalece, como temos nações e povos que repudiam totalmente a lei de talião e já estão, usando agora a linguagem atual, já estão em outro patamar de desenvolvimento moral, se podemos assim nos referir. Então ele continua, infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que ali secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Olha a palavra educação aí, moral anterior e agora educação. É um processo de educação. E a reencarnação é um processo de educação. E não podemos nos esquecer do exemplo do Cristo. Nada pela força. Esse tempo de ir pela força já se foi ao longo do tempo. Podemos, sim, corrigir, mas corrigir o quê? Como diz lá do egoísmo, na 916, 917, por aí em diante. Combater o quê? O egoísmo ou egoísta? E agora, mas fiquei com dúvida. É o egoísmo ou é o egoísta que nós temos que corrigir? Que combater, afinal de contas? A exemplo do Cristo. Bom, os espíritos deixam bem claro, Ronaldo, que nós precisamos combater o egoísmo. É isso que nós temos que combater, porque o egoísmo é a causa de todos os vícios morais. Então, os espíritos aqui na questão 796, eles deixaram bem claro isso. O problema é que, hoje em dia, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Nós punimos, mas quando nós fazemos a punição, o mal já foi feito. Então, o mal é feito
e aí nós pegamos quem cometeu o mal e punimos, então, essa pessoa que cometeu o mal. Então, estamos dizendo que nós precisamos mudar isso, transformar isso. Ao invés de ficarmos enxugando gelo, nós precisamos combater o mal lá na sua raiz, ou seja, combater o egoísmo. E aí eles apontam o caminho: educação. Somente a educação pode transformar a humanidade, a partir, obviamente, da transformação dos homens, ou seja, dos seres humanos, todos nós. Mas você lembrou bem, essa fala dos espíritos se liga àquela outra fala, quando eles falam da moral. Por isso que Kardec sintetiza em educação moral. É essa que nós precisamos combater. Porque você pode se desenvolver muito bem em língua portuguesa, matemática, geografia, história, química, física, biologia, inglês, tecnologia da informação, robótica. Maravilha, está tudo bem. Mas, se a formação do caráter não for feita, não adianta, porque nós estamos fazendo desenvolvimento apenas aquisição de conhecimentos e técnicas. Mas podemos usar tudo isso para o mal, por causa da nossa imperfeição moral. Então, a educação, prioritariamente, tem que combater o egoísmo para realizar a formação do caráter, com base em valores humanos, com base nas virtudes, na ética. E aí você entrou com uma palavrinha mágica, Ronaldo, na sua fala: reencarnação. Porque nós somos espíritos imortais destinados à perfeição. E para chegarmos à perfeição, um dos mecanismos é a reencarnação. Ou seja, nosso retorno à vida corporal, para novas provas, novas situações, novos aprendizados, e aí conseguirmos dar mais alguns passos à frente na nossa evolução. Agora, a reencarnação impõe a nós sempre assumirmos as consequências do que fazemos, das escolhas que realizamos. E como nem sempre nós seguimos o amor, nem sempre seguimos o bem, é por isso que a vida humana ainda é difícil. Mas lembremos novamente de Jesus, quando ele olha para Pilatos, Pilatos pergunta para ele: olha, estão lhe acusando que você está se proclamando rei. E eu quero saber aqui, você é rei ou você não é rei? E Jesus olha, compassivo para ele, e diz assim: meu reino ainda não é deste mundo. Pilatos não entendeu a resposta de Jesus, porque para ele reino e rei eram coisas muito terrenas, mas Jesus estava dizendo: olha, minha filha, o evangelho ainda não está implantado. Os seres humanos ainda não entenderam as virtudes, mas chegará a hora que ainda não é deste mundo. Portanto, será. Mas como eu já lembrei em outro programa, Ronaldo, alguém vai de novo falar assim: mas vem cá, tem alguma coisa estranha nisso. Porque Jesus falou isso para Pilatos já faz 2025 anos. E até agora nós não conseguimos. Mas a nossa evolução é assim mesmo. É vagarosa, porque nós somos intolerantes, egoístas, orgulhosos, teimosos, e vai fora. Não é? Então, o aprendizado é lento, mas ele está acontecendo. Então, não tenhamos nenhuma dúvida que o caminho para corrigir esses desvios da caminhada humana é a educação moral, porque os espíritos foram muito claros. Só a educação moral pode transformar a humanidade. E na 797, Kardec foi maravilhoso aqui. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Olha que interessante, Marco. Olha a resposta dos espíritos. Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou,
e muitas outras reformará. Espera. Olha que interessante. Espera. Uma convicção muito forte. 1857 para cá, quantas transformações já tivemos, Marcos? Muitas. E aí, Marcos, vem uma observação de Kardec, que é da 798, que eu não vou ler, que é a influência do Espiritismo no progresso. E Kardec faz uma observação aqui, que ele diz assim, ó, as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito, de geração em geração. Olha a reencarnação aí. Elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que os professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento, o cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve como apoio. O cristianismo tem que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Marcos, belíssima mensagem de Kardec. Vou deixar contigo. Sem dúvida. Kardec com o seu olhar para o futuro, que, aliás, é exatamente o tema do nosso programa. A educação moral já visando esse futuro. E os espíritos disseram, né, que, em outras palavras, que nós nunca somos abandonados. As pessoas de bem, ou seja, os espíritos que já estão no campo do bem, de tempos em tempos reencarnam, voltam aqui à Terra para nos impulsionar, para irmos para frente dentro desse campo moral. E a reencarnação, olha ela aí de novo, né, vai nos transformando, não tem jeito. Por quê? Tá, eu posso ser teimoso, indolente, prepotente, egoísta e orgulhoso, tá? Mas a morte vai me alcançar. Não tem jeito. Ela é a fatalidade da vida terrena. Aí eu desencarno. Já que eu fui egoísta, orgulhoso, prepotente, etc., é claro que eu não vou encontrar felicidade depois da morte, porque as consequências disso são ruins. Eu vou encontrar o sofrimento proporcional ao que eu fiz aqui. Mas esse sofrimento também é um ato pedagógico divino. Ou seja, eu sou obrigado a assumir consequências, né, do meu egoísmo, orgulho e etc. Tá? Só que isso traz sofrimento moral. E chega uma hora que eu não suporto mais esse sofrimento moral. E aí eu quero uma nova oportunidade, né? Tenho que sair daquilo. E aí então vem a bênção de uma nova reencarnação. Mas Kardec lembra que na nova reencarnação eu não estarei totalmente livre do orgulho, do egoísmo, da vaidade, etc. Eu ainda trarei isso mais amenizado, mas ainda trarei isso comigo, porque é o processo pedagógico divino. Então, depois, mais 2, 3 reencarnações, 5 pela frente, eu vou conseguir me depurar, utilizando essa minha força de vontade de querer realmente me melhorar e alcançar a felicidade. Então, de encarnação em encarnação, eu vou praticando, né, a lei divina cada vez mais e melhor. Então, é processo. Por isso que os espíritos disseram a Kardec, espera, calma, você já quer ver a transformação. Com o advento do espiritismo, acabou. Agora é regeneração direto. Não é assim.
Calma. Vai levar a gerações. É pouco em pouco que os seres humanos vão absorver essas informações e morais. Agora, uma coisa é certa, Ronaldo, nós não podemos ficar aqui apenas esperando o funcionamento do mecanismo da lei divina. O que nós temos que fazer? Educar. Trabalhar no campo da educação moral para colaborar com Deus no mecanismo da reencarnação para a transformação moral da humanidade de uma forma mais rápida. Então, nós temos a nossa parte para fazer e que começa na família, com os filhos, que são a nova geração. A natureza não dá saltos. Então, nada melhor do que vou fazer agora, Marcos, terminando nosso programa, uma homenagem àquele que foi, sempre será presente em nós. Eu fico até emocionado, mas é uma gratidão eterna ao nosso querido Divaldo, que, como educador, mostrou que é possível sim. Está aí a geração do futuro. Eu assistindo aqui o YouTube e muitas declarações, depoimentos de muitos que passaram por lá, como um pai, é mais do que um pai, mais do que um educador, abriu a Mansão do Caminho numa área totalmente carente, área perigosa em todos os aspectos que vocês podem imaginar. Ele, Nilson, como tantos outros colaboradores, que já se foram, assim como ele, outros que estão lá agora para dar continuidade ao trabalho, jovens que passaram por sua transformação lá numa educação moral. Então, o Divaldo, para nós, é esse exemplo, sim, de que é possível, sim, darmos continuidade a essa transformação. Nós não somos nada, mas, Divaldo, gratidão, meu irmão, aonde você estiver, e com certeza está já aí, talvez até se preparando para esse novo trabalho que é agora na erraticidade. Então, Marcos, nossa gratidão ao nosso querido Divaldo. Deixo com você agora. Muita paz a todos e o carinho. Sem dúvida que nós devemos muito ao Divaldo Franco. E lembrando que a Mansão do Caminho, que fica no bairro Pau da Lima, em Salvador, Bahia, não é simplesmente uma obra social, é uma obra educacional. A Mansão do Caminho, hoje, ela mantém escolas desde o berçário, ou seja, tem as escolas que abrangem toda a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, inclusive com formação profissionalizante. No site da Mansão do Caminho, nós vemos que hoje são 2.500 alunos. Só que a história começou lá na década de 1950. Quanta gente realmente que não passou pela Mansão do Caminho. E para nós encerrarmos, vou trazer um depoimento feito pelo próprio Divaldo Franco, que uma vez ele contou a história de uma criança que foi abrigada lá na Mansão do Caminho, e era uma criança extremamente rebelde, indolente, agressiva, violenta, desrespeitava todo mundo. Foi uma coisa impressionante. Criou situações muito difíceis dentro da Mansão do Caminho. Mas ficou lá e cresceu lá, até que fez 18 anos e se despediu. E o Divaldo conta que na despedida pensou assim, esse não vai viver muito tempo fora daqui. Vai morrer, vai matar, isso aí com a maior facilidade. E o Divaldo disse que orava sempre por ele, orava por ele, orava por ele, mas nunca mais soube do jovem, né? Nunca mais soube. Até que um dia, está lá Divaldo, foi com as suas palestras, aquela coisa, viajando, que não sei o que e tal, e aí ele foi homenageado, ia receber lá uma homenagem. E aí o vereador da cidade chegou para ele, senhor Divaldo, nós vamos entregar para o senhor o quadro de um artista plástico aqui da nossa cidade. Tá? Inclusive, ele veio da Europa, porque ele fez questão dele mesmo entregar o seu retrato. Tá? Falei, ele está vindo da Europa? Porque hoje ele tem uma certa fama, ele está expondo lá em alguns países da Europa. Aí o Divaldo, puxa, caramba. Né? E aí entrou, né? Aquele artista, né? Artista plástico e tal.
entregou para ele. Aí ele olhou, muito obrigado e tal, não sei o quê. Aí o artista olhou fixo para o Divaldo e disse: seu Divaldo, o senhor não está me reconhecendo? Aí o Divaldo olhou para ele: não, sinceramente, não estou reconhecendo. Ô, tio Divaldo, sou eu, fulano. E inclinou o nome. Aí olhou: é você? Sou eu. Meu Deus, eu pensei que você já estivesse morto. É fato. Realmente, poucas e boas até acertar o meu caminho. E como é que você fez? Eu lembrei da nossa despedida lá na Mansão do Caminho, que o senhor disse assim para mim: se você não conseguir se controlar e quiser matar alguém, primeiro você vem aqui na mansão e me mata. E eu perguntei para o senhor: mas como? Por quê? Porque eu sou um educador fracassado. Eu não consegui transformar você. Então, eu quero dizer para o senhor que o senhor conseguiu sim. Eu só levei um tempo a mais. Mas hoje eu virei esse artista plástico, sou uma pessoa comum, casei, já tenho filhos. Tá? Então, essa história mostra que a educação é a solução. E o Divaldo Franco, realmente, com a Mansão do Caminho, com essa obra educacional maravilhosa, provou isso para nós. E que possamos continuar a apoiar a Mansão do Caminho, porque o trabalho continua. E, com certeza, Divaldo também, na espiritualidade, já está aí se preparando para dar continuidade a esse trabalho da nossa transformação moral. Bem, chegamos ao final desta edição de Espiritismo e Educação. Agradecemos a você que vem nos acompanhando, que participou do programa com a sua mensagem, a você que está aí nos assistindo agora pelo YouTube, já que nosso vídeo vai ficar aí na Estação da Luz, que possamos estar juntos na próxima semana, segunda-feira, 8h30 da noite, para mais um Espiritismo e Educação, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Um grande abraço, paz na sua vida e até semana que vem no nosso próximo encontro.